O que é interpretação e inerrância bíblica? Detalhe para a gente, fale para o grande público a origem da inerrância, por que você combate tanto a inerrância bíblica? Não só eu, mas inúmeros teólogos moderados, conservadores, chamados neo-evangélicos, várias vezes criticam o termo inerrância bíblica, porque não é um termo bíblico. A ideia de inerrância bíblica não é bíblica. Eu, como sou um teólogo muito fiel às Escrituras, rejeito uma ideia como essa que vem do positivismo e não da Bíblia. Vem de uma filosofia que, na minha opinião, é antibíblica, que é a filosofia positivista. Então, a ideia de inerrância sugere que a Bíblia deve ser entendida como uma série de proposições lógicas que são para serem interpretadas literalmente e na frente das quais você coloca um V ou um F, verdadeiro ou falso, igual naquelas provinhas de antigamente. Tem a frase verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Há dois problemas aí. Primeiro, é essa atitude dualista, binária, maniqueísta, de que as frases são ou verdadeiras ou falsas. Quando, na verdade, a gente sabe que a verdade e a mentira estão entrelaçadas na vida. E existe 50 tons de cinza entre o absolutamente verdadeiro e o absolutamente falso. E, às vezes, existe incerteza. E isso precisa ser levado em consideração, porque querer certezas sempre denota uma mente pecaminosa. Porque como Peter Enns publicou recentemente um livro chamado O Pecado da Certeza. O pecado da obsessão com a certeza, o desejo desesperado de ter segurança e certeza teórica acerca das coisas, não é? A fé é um outro tipo de certeza. É a certeza no amor de Deus. É a certeza que eu posso confiar em Deus como pessoa. Que a diferença é tratar a Deus como pessoa, como sujeito da relação, e não como objeto a ser instrumentalizado, que é o que acaba acontecendo quando eu caminho por esses trajetos fundamentalistas. Por exemplo, do inerrantismo bíblico. Vira tudo teoria e tudo se objetifica. Mas eu resumiria a questão da seguinte forma: a Bíblia é literatura com grande variedade de gêneros literários e com grande uso de figuras de linguagem. Apenas o treinamento na hermenêutica e uma consciência hermenêutica forte permite uma leitura apropriada e uma interpretação apropriada da Bíblia. Eu não tenho nenhum problema, na verdade, se você insistir na inerrância da Bíblia, na infalibilidade da Bíblia, desde que você não insista na infalibilidade da interpretação humana da Bíblia, desde que você não insista na inerrância de uma determinada formulação de qual é o ensino da Bíblia. Histórica, uma formulação histórica, humana, esforço humano louvável, mas ainda humano, demasiadamente humano. Então, não pode ser infalível, nem inerrante, não é? Então, toda interpretação de qualquer versículo da Bíblia pode ser falha, né? Pode ser uma interpretação equivocada. Ou, digamos, pode não ser perfeita. Pode precisar ser revisada. Qual é o problema disso? O estudo do grego e do hebraico continua. O estudo do contexto da cultura grega e da cultura hebraica e da cultura persa e da cultura egípcia, esses contextos ainda não estão inteiramente conhecidos. O estudo da historiografia e da sociologia
da sócia-história, continua. Então, nós não temos uma compreensão absolutamente perfeita ainda dos tempos bíblicos para poder ter certeza absoluta de qual é o sentido de todos os versículos da Bíblia. Qual é, portanto, que deve ser a sua interpretação mais exata e a sua aplicação mais apropriada para a nossa realidade de hoje. Porque, na verdade, o processo interpretativo ele começa no texto e termina na realidade de hoje. Porque, depois de entender o texto apropriadamente, eu tenho que entender o que ele diz, o que ele tem a dizer para a sociedade contemporânea, para o homem contemporâneo, para a mulher contemporânea. Então, esse processo implica numa fusão de horizontes. O horizonte histórico em que o texto foi produzido e o horizonte histórico em que nós vivemos. Isso a gente chama o círculo hermenêutico, né? Então, na verdade, não há nenhum segredo. Qualquer pessoa pode estudar hermenêutica e deve, e trabalhar junto com todo o povo de Deus na interpretação da Bíblia. Esse era o ideal dos reformadores. A Bíblia na língua de cada povo e na mão de cada crente para o livre exame das Escrituras. Mas as denominações protestantes acabaram se dogmatizando e criando pequenos magistérios, como a Igreja Católica tem o magistério, que define qual é a doutrina oficial da Igreja Católica. As igrejas protestantes, algumas delas também querem ter magistérios e definir qual é a doutrina oficial da igreja, e o crente que não aceitar a doutrina oficial vai ser disciplinado e vai ser considerado herege. Ricardo, E isso é um equívoco, porque vai contra o princípio protestante.